Rudolf Steiner. Educação na puberdade. O ensino criativo. 2 conferências pedagógicas, proferidas aos professores da Escola Waldorf Livre de Stuttgart, em 21 e 22 de junho de 1922. Tradução: Rudolf Lass. Primeira conferência, Jacira Cardoso. Segunda conferência. Sumário. Educação na puberdade, conferência de 21 de junho de 1922. 3. A atuação artística no ensino, conferência de 22 de junho de 1922. 8. Educação na puberdade. No ano passado, ao se iniciarem as aulas, falei-lhes sobre aquela importante transição que se efetua no adolescente entre as épocas anterior e posterior à puberdade. Houve então necessidade de tais explicações porque, com a formação da 10ª série, havíamos chegado à situação de, pela primeira vez, termos de ensinar alunos e alunas que alcançaram essa fase importante da vida humana. Talvez este ano seja necessário completar algo do que foi dito, em particular devido à menção feita na reunião de ontem, e para esse fim eu gostaria de aproveitar a presente aula de introdução, deixando para amanhã algumas considerações complementares de ordem geral relativas à pedagogia. Com respeito a essa transição, nós a examinaremos hoje mais a fundo do que no ano passado. É preciso levar muito a sério a necessidade de se encontrar uma passagem de determinada configuração da alma humana a outra. Com efeito, antes de se chegar à puberdade, a configuração da alma é tal que o homem recebe o maior benefício quando, no ensino e na educação, recorre-se o mais possível a imagens, quando tudo que é apresentado aos jovens o é sob forma pictórica. Isso se aplica a todas as matérias do ensino. Por exemplo, tudo que se refere à história pode ser transformado em imagens, desde que na escola esta matéria seja tratada com o intuito de provocar, nas crianças, representações claras do que se passou, do que determinados indivíduos fizeram e da maneira como certas descobertas ou invenções se integram na evolução geral da humanidade. Quanto melhor conseguirmos elaborar uma imagem figurativa ou musical, melhor corresponderemos ao que a alma infantil necessita nessa fase de sua vida. Não existe disciplina que não se possa orientar por esse princípio, só que importa é a maneira como, na prática, isso se realiza. O que se deve levar em conta é o fato de essa transição cedilha maiúsculo. Eu gostaria de caracterizá-la como a transição do simples conhecimento para a razão. Ter a característica de se efetuar abruptamente. É justamente ao passarmos do nível de ensino que, em nossa escola, situa-se na 9ª série para o correspondente à 10ª série que se deve levar em conta o fato de a maioria das crianças efetuar essa transição do conhecimento para o juízo, embora de maneira inconsciente. Nessa época nasce na alma o impulso de transformar tudo que a ela chega em julgamento. Para visualizarmos melhor esse fenômeno, suponhamos termos de falar às crianças sobre Júlio César. Antes do aludido momento, procuraremos compor uma imagem de Júlio César, esforçando-nos para descrever suas ações, os povos que encontrou, sua maneira de escrever, inclusive a vivacidade e outras características de seu estilo, etc. Se tivermos de abordar Júlio César depois da instalação do ano escolar, falaremos de suas intenções ligadas a vários atos. Diremos que muitos dos feitos de Júlio César poderiam ter se realizado de outra maneira, dando aos alunos a explicação sobre o que aconteceu, por que e como tudo se passou. Se tivermos de dizer mais alguma coisa, descreveremos certas circunstâncias favoráveis ou adversas. Ao falar sobre Goethe, procuraremos apresentar aos alunos, antes da referida época, principalmente imagens de sua vida e de sua atividade criativa. Depois dela, trataremos de Goethe focalizando, por exemplo, o caráter diferente que sua obra assumiu após 1790. Procuraremos fazer sentir aos jovens as características de sua ânsia em conhecer a Itália, enquanto que a matéria dada antes era uma simples descrição vívida de sua vida antes e depois desse ponto. Resumindo, procuraremos chegar, em escala sempre maior, a relações de causalidade e outras semelhantes.
Como já dissemos em cursos pedagógicos anteriores, já se pode aludir sutilmente à existência de tais nichos causais a partir do 12º ano de idade, mas é a partir da puberdade que devemos ter em mente a necessidade de satisfazer o próprio desejo de explicação causal que os jovens apresentam. Se não dermos a necessária atenção a essa circunstância, abriremos caminho a várias consequências inoportunas. Devemos sempre ter bem consciente que a alma requer, em cada idade, algo bem definido. Se lhe dermos outra coisa, ela reagirá de maneira desfavorável a seu próprio desenvolvimento. Isso ocorrerá, em particular, se não soubermos distinguir entre o antes e o depois. Tal reação desfavorável verificar-se a seu caráter do ensino da 9ª série for mantido na 10ª, sem que haja a menor diferença. No caso de alterações do plano de ensino provocadas por exigências de horário, quanto ao aspecto acima deve-se dedicar atenção especial às matérias onde o plano original for mantido. Como os senhores veem, há uma necessidade absoluta de que conceitos pedagógicos claros e precisos voltem a reinar em matéria de ensino. Atualmente, já não são conceitos o que predomina. Hoje em dia se fala, na realidade, de coisas secundárias, mormente quando se trata da idade em questão. Chegamos ao ponto de ver certos impulsos instintivos da alma, os quais aparecem com a puberdade, sendo colocados no centro da atenção, inclusive na pedagogia, em consequência de uma análise completamente errada da psique. De um modo geral, a verdade é esta: quando criança entra na idade da puberdade, é preciso despertar nela um interesse, até certo ponto extraordinário, pelo mundo exterior. Como consequência do método do ensino e da educação, a criança deve ter uma visão do mundo exterior com todas as suas regras, processos, causas e efeitos, intenções e finalidades. Isso não é válido apenas para seres humanos, mas, de um modo geral, até para peças musicais, etc. Tudo deve ser levado à juventude de tal maneira que continue vibrando em sua alma, e de modo que nela surjam enigmas relativos à natureza, ao universo, à natureza humana, a problemas de história, etc. São enigmas que devem nascer na alma dos jovens, perguntas sobre o mundo e seus fenômenos. Pois se tais fenômenos dos problemas do mundo não se evidenciam, as forças que estão disponíveis para lidar com eles vêm a se transformar. Com efeito, a libertação do corpo astral liberta também essas forças destinadas aos referidos enigmas. Se elas forem liberadas sem que se consiga despertar nas crianças o mais vivo interesse pelos problemas do universo, então se transformarão naquilo que se verifica na maioria dos casos, na juventude de hoje, algo ligado aos instintos, primeiro em ânsia de poder e, depois, em erotismo. Infelizmente, na pedagogia essa busca de poder e esse erotismo não são considerados como resultados secundários da transformação anormal de uma situação que deveria evoluir de maneira bem diferente até os 20 ou 21 anos de idade, mas sim como algo natural, inerente a todo o organismo humano a partir da puberdade. Na realidade, se a educação cedilha maiúsculo O fosse correta, nem haveria necessidade de discutir com os jovens de 14, 15 ou até 20 anos sobre problemas de poder ou de erotismo, pois tudo isso ocorre em âmbitos que, na realidade, estão em menor evidência. Se há necessidade de falar, nessa idade, sobre tais assuntos, isso já revela a existência de algo doentio. Toda a nossa ciência e arte pedagógica sofrem do fato de se atribuir tanta importância a tais problemas. E isso ocorre devido à incapacidade de se suscitar, em nosso século de cosmovisões materialistas, um autêntico interesse pelo mundo, sendo o termo empregado aqui em sua acepção mais ampla. No fundo, nossas ciências, que naturalmente plasmam também os professores de hoje, nada contêm sobre o mundo. E verdade que contém leis físicas, relações matemáticas, descrições do que se passa na célula e muitas discussões sobre o sentido da história, mas nada disso é moldado a interessar os jovens nessa idade de 15 a 20 anos. Quem souber fazer observações corretas nesse campo terá de admitir que simplesmente nada disso pode satisfazer os interesses mais profundos que se manifestam nessa idade. Mas se o homem não tiver bastante interesse pelo mundo lá fora,
concentrar-se-á em si mesmo e passará a elucubrar mil e uma coisas. Daí a afirmação que se pode fazer com muita justeza: os principais danos de nossa civilização atual decorrem do fato de os homens se ocuparem demais consigo mesmos, passando a maior parte de seu tempo livre não dedicando-se ao universo, mas refletindo sobre seu próprio bem-estar e seus pequenos achaques. Se necessário, podemos naturalmente preocupar-nos com isso, devendo até fazê-lo, em caso de doença. Mas as pessoas vivem preocupando-se consigo mesmas, não só em caso de doença, mas até quando passam bastante bem. Ora, a época menos apropriada para essa preocupação consigo mesmo é a idade entre 14 ou 15 e 21 anos. Nessa idade, a capacidade pensante deve ser dirigida aos múltiplos aspectos e relações do universo inteiro. O mundo deve tornar-se, para o jovem, tão interessante que nem lhe venha à cabeça tirar sua atenção dele para preocupar-se constantemente consigo mesmo. Como todo mundo sabe, para a sensibilidade subjetiva uma dor se torna mais forte quando o indivíduo não cessa de pensar nela. Bem entendido, não se trata do mal em si, mas é a sensação de dor que aumenta quando não paramos de pensar a respeito. De certa forma, o melhor remédio para superar a dor é não mentalizá-la. Ora, o que se passa no adolescente entre os 15, 16, 20, 21 anos de idade tem certa analogia com a dor. O jovem que assimila a atuação, sobre seu corpo físico, do corpo astral que se liberta está como que sofrendo leves dores. O que ele sente aí tende a provocar a preocupação consigo mesmo, a não ser que sua atenção seja desviada para o mundo exterior. Se o educador prestasse a devida atenção, não lhe deveria ser muito difícil dar a seus princípios pedagógicos um novo rumo no início da idade em questão. Ele deve ter em mente o seguinte: é agora que as meninas e os rapazes começam a compreender o porquê das coisas. Antes disso, deviam admirar ou até compreender as imagens, ou ainda viver no estado intermediário entre a admiração e a compreensão. Nesta nova fase, porém, devemos dar ênfase aos porquês. Constataremos então a alegria das crianças ao lhes mostrarmos as causas, principalmente ao ampliarmos seu horizonte de um lado ou de outro, partindo, por exemplo, do ínfimo para tentar alcançar o maior, ou procurando partir do maior para chegar ao mais ínfimo. O professor pedante achará natural expor aos alunos a teoria das células, usando o microscópio. E assim que se faz nas universidades, portanto, faça o mesmo nas escolas. Agindo assim, o professor faz algo terrivelmente errado. Com efeito, nunca se deve reexpor a citologia a alunos dessa idade sem, ao mesmo tempo, relacioná-la com a cosmologia, considerando o que se passa na célula como uma espécie de pequeno cosmo. O professor não deve, evidentemente, ensinar nada senão ideias que adquiriu a respeito do núcleo e das várias partículas existentes na célula. Devemos, pois, procurar depois dos 14, 15 anos de idade aproveitar todas as oportunidades para estabelecer uma relação com o que, anteriormente, ensinamos empregando imagens. Na matemática, por exemplo, procuraremos familiarizar-nos com o que já mencionei na conferência, isto é, o Teorema de Carnot. Seria muito proveitoso não deixar passar a oportunidade de examinar com as crianças, detalhadamente, todas as relações que se puderem estabelecer entre o Teorema de Pitágoras e o Teorema de Carnot, de modo que se provoque, por assim dizer, o julgamento de que o Teorema de Carnot constitui uma metamorfose do Teorema de Pitágoras. Convém, pois, cultivar essas referências àquilo que antigamente se ensinava de maneira figurativa. Isto é algo que se pode fazer tanto na matemática como na religião, ou em qualquer outra disciplina. O que antes implantamos sob forma de imagens deve, a esta altura, constituir uma ajuda. Esse relacionamento com o passado é que estimula a capacidade de julgar. Quando se debatem esses assuntos com as crianças, elas têm a seguinte sensação: ao passo que antes olhavam para as coisas e adquiriam conhecimentos, atualmente opinam sobre elas, adquirido discernimento. Descobertas como esta merecem ser aprofundadas, vindo a levar-nos a determinada atitude, e é esta que importa.
Com efeito, essa nossa atitude terá por consequência o fato de o sentimento de autoridade que as crianças devem ter até a puberdade, e que deve desaparecer depois, vir a ser substituído por aquele interesse que, em virtude de sua nova capacidade de julgar, demonstram para com os estímulos recebidos do professor. Verifica-se que o juízo faz surgir perguntas a respeito dos enigmas, e é a isso que o professor deve estar bem atento. Convém, no entanto, que os conhecimentos gerais recém-adquiridos por nós sejam ainda reforçados pela atitude que o professor terá em cada situação particular. Com efeito, se o professor chegar a cometer um erro com crianças de 10 ou 12 anos, isso não tem grande importância. Talvez ele dê uma descrição errônea de qualquer coisa. Isso não importa para o que desejou mencionar, isto é, as relações recíprocas entre aluno e professor. Naturalmente não quero dizer, com isso, que os amigos devam cometer muitos erros, mas apenas que realmente, para tal faixa etária, isso é irrelevante. Talvez o professor não faça uma descrição correta e, se o constatar, ele mesmo poderá fazer a correção cedilha maiúsculo O necessária. Mas se, por qualquer circunstância, as crianças constatarem o erro, isso provavelmente reduzirá um pouco o sentimento de autoridade, mas em geral o assunto será rapidamente esquecido, bem mais rapidamente do que ocorre com injustiças que crianças cedilha maiúsculo AS de 10 ou 12 anos pensam terem sofrido por parte do professor. Mas quando se trata de jovens de 14, 15, 20 e 21 anos, o professor não pôde revelar pontos fracos, em particular o que se poderia chamar de pontos fracos latentes. Denomino por esse termo certas situações que justamente nessa idade ocorrem no ensino e na educação, sem serem levadas à consciência. Como já vimos, muitas perguntas surgem no fundo da alma, nessa idade. Surgem, em parte, tão inconscientemente que pode ocorrer o seguinte fenômeno psicológico: suponhamos estudarmos, com uma classe dessa idade, um período de texto expresso em qualquer língua. O jovem aluno terá uma extraordinária sensibilidade para julgar qual a intenção do autor ao estruturar a sintaxe desse período. Que o jovem tenha ou não a capacidade de compreender com o intelecto o que sutilmente sentiu em seus juízos não é de extrema importância para seu desenvolvimento pessoal, ao menos por ora. Para a vida geral, porém, muito importa se alguém tem ou não a capacidade de conscientizar o que antes era inconsciente, mas a importância não é tão grande para seu desenvolvimento pessoal. Mas mesmo se o aluno não é capaz de formular o que vivencia como pergunta íntima, o professor deve ter a capacidade de dar a essa pergunta uma forma concreta e satisfazer, no aluno, o sentimento que com ela nasce. Se não tiver essa capacidade, tudo o que se passou penetra no mundo do sono e, nesse estado dormente, perguntas não concretizadas produzem uma série de substâncias tóxicas, nocivas, substâncias produzidas somente durante a noite, quando, na realidade, as substâncias tóxicas deveriam ser dissolvidas, e não produzidas. Essas substâncias o adolescente as traz em seu cérebro quando entra na classe, elas tendem a acumular-se. Ora, isso deve ser evitado, mas só poderá sê-lo se a criança não tiver a seguinte sensação cedilha maiúsculo O. Novamente o professor não nos deu uma resposta correta e satisfatória, ele não é capaz de fazer isso. São esses os pontos fracos latentes que muitas vezes não chegam a ser conscientizados. As crianças têm a sensação de que o professor não é capaz de dar-lhes as respostas de que precisam. Essa insuficiência não depende da capacidade ou incapacidade pessoal do mestre, mas sobretudo do método pedagógico. Se empregamos nosso tempo exclusivamente a encher o jovem de matéria, ou se nosso ensino, por outros motivos, é tal que o aluno não chega a dirimir suas dúvidas e problemas, então acontecerá de o professor revelar os referidos pontos fracos latentes. Isso se reveste de uma importância toda especial justamente na idade em questão. O jovem deve ter a impressão de que o professor está, sob todos os aspectos, absolutamente seguro de si. Na época anterior dominava o princípio da autoridade, e eu preciso admitir que muitos professores sem grandes capacidades são considerados autoridades pelos alunos das classes inferiores, quando ainda se aplicam outros critérios.
Mas a partir da idade de 14 ou 15 anos, nem o inconsciente dos alunos deixa passar, no professor, qualquer coisa que deixe sem solução os problemas íntimos nascentes. O que importa, para o método de ensino, é descrever os fenômenos tão nitidamente que o aluno possa chegar a um juízo absolutamente claro e preciso. Nessa idade, nem será preciso elaborar métodos especiais para ensinar uma ou outra matéria. Ao contrário, terá um bom relacionamento com os alunos o professor que seguir os métodos mais diversos. Ele até fará bem se aplicar os métodos mais variados. O que deverá mostrar, do início até o fim da aula, um interesse que acompanhe o interesse dos alunos. O ensino deve ser interessante para o mestre, e se isso acontecer ele encontrará instintivamente o método certo para essa idade. Também nessa idade, até mais do que antes, deve haver uma perfeita preparação da aula. O grande felizardo será o professor que, ao preparar a aula, descobrir um novo problema na matéria a expor, de modo que seu próprio interesse fique mais vivo. Ora, não deve haver, entre os professores, indivíduo algum que não admita a possibilidade de o interesse ser sempre revivificado, mesmo se a matéria for exposta repetidas vezes, seja ela um capítulo da química, da matemática, da história ou da literatura. Mesmo em se tratando das tabuadas, o interesse pode ser renovado cada nova explicação. Mas nas matérias das classes superiores não é difícil, como no ensino das tabuadas, renovar constantemente o interesse. Vejam os senhores, tudo isso deve estar plenamente consciente no professor quando seus alunos passam da 9ª para a 10ª série. É característico da pedagogia modificar completamente seu rumo. Quando acolhemos na escola crianças de 6 ou 7 anos, a própria entrada na escola significa um fato marcante. Aí o professor nada precisa fazer para colocá-las numa situação nova. Mas quando os senhores levam os alunos do 9º para o 10º ano escolar, são os senhores mesmos que devem provocar a nova situação. A criança deve perceber. Mas o que está acontecendo com o meu professor? Até agora o considerávamos o tal porque tinha muito a nos contar, mas agora ele não fala apenas como homem, é o mundo inteiro que começa a falar por intermédio dele. Ora, se o próprio professor sente o mais vivo interesse por todos os problemas do universo e se, em seguida, tem a sorte de poder falar desses problemas aos jovens, então é realmente o mundo que fala através dele, é como se os espíritos falassem por meio de sua voz. E disso deve nascer o entusiasmo, o que o professor deve levar aos jovens entre 14 e 15 ou 20 e 21 anos é seu entusiasmo. Esse entusiasmo deve atuar sobre a fantasia. Embora os jovens desenvolvam espontaneamente sua capacidade de julgar, não se deve esquecer que o juízo nasce da força da fantasia. Perderemos o jogo junto aos jovens se tratarmos de assuntos intelectuais apenas de maneira intelectual, se não formos capazes de tingir o intelectual com nossa fantasia. Os jovens pedem o impulso da fantasia, devem sintonizar-se com nosso próprio entusiasmo, um entusiasmo que deve merecer sua confiança. Nunca se deve permitir às crianças uma atitude de ceticismo, mormente na primeira parte do referido período. A opinião mais perniciosa que se possa emitir perante os jovens, dentro da faixa de 14, 15 a 18 anos, é aquela que contém elementos imbuídos de pessimismo cognitivo, significando aproximadamente que isso nunca saberemos. Eis algo que corrói a alma do adolescente, em especial nessa faixa de idade. Aos 18 anos já se pode mais facilmente abordar algo mais ou menos duvidoso. Mas introduzir um certo ceticismo no período que vai dos 14 aos 18 anos é simplesmente corrosivo. Não importa de que maneira um assunto seja tratado, desde que se evite levar a juventude a esse pessimismo destrutivo. Ao lidar com jovens dessa idade, o professor deve praticar uma certa auto-observação e, sobretudo, não se abandonar a ilusão alguma. Nessa idade em que se desenvolve a capacidade de julgar, seria deveras fatal se os jovens se julgassem mais inteligentes que o professor, principalmente em assuntos secundários. Nem em assuntos de importância menor o jovem deveria considerar-se mais inteligente que o professor. Os jovens deveriam ser tão fascinados,
Pode-se conseguir isso, embora nem sempre logo na primeira aula, que sua atenção fosse desviada de eventuais pequenas particularidades do professor. Também sob tal aspecto, os pequenos defeitos latentes são o que é de mais fatal para essa idade. Se os amigos reconhecem que a não observação de todos esses fatores redunda em instintos de poder e erotismo, não lhes será difícil admitir, desde o início, a suma importância de se empreender, nessa idade, o ensino de maneira realmente generosa. Cometer erros mais tarde, por exemplo, durante um estudo de medicina é muito menos sério do que durante esse período. Com efeito, todos os erros cometidos nessa época têm efeitos desastrosos para toda a vida subsequente, em particular sobre as relações entre as pessoas. Em toda a vida futura, não poderá haver autêntico interesse pelo próximo se, no adolescente de 15 ou 16 anos, não for suscitado o interesse pelo mundo. Se o jovem dessa idade aprende apenas a teoria de Kant e Laplace e o que a astronomia e a moderna astrofísica ensinam, se sua cabeça está cheia apenas de semelhantes conceitos sobre o mundo, ele forçosamente acabará sendo, em seu relacionamento social, um indivíduo que clamará pela introdução de uma infinidade de instituições sociais, embora suas próprias forças anímicas estejam, na realidade, imbuídas de impulsos antissociais. Conforme eu já disse, inclusive em conferências públicas, o fato de se clamar tanto por reformas sociais ocorre justamente porque os homens de hoje são profundamente antissociais. De qualquer maneira, nunca repetiremos o bastante que a época dos 14 aos 18 anos deve ser cuidadosamente apoiada num relacionamento profundamente moral entre o professor e seus alunos. Isso significa uma atitude ética, no sentido mais amplo. Por exemplo, ao enfrentar tal tarefa, o professor deve estar perfeitamente consciente de sua responsabilidade. Esse relacionamento moral significa que o professor não se pode permitir qualquer falta de atenção com relação a si próprio, a sua própria personalidade. É justamente aí que muitos fatores imponderáveis se transmitem do professor aos alunos. Professores supersensíveis, doentios, que andam sempre animando seu próprio eu inferior, produzem, nessa idade, cópias fiéis de sua personalidade nas crianças, ou, quando isso não acontece, provocam revoltas violentas. Conforme eu já disse, é mais importante evitar pontos fracos nos juízos, conseguindo um relacionamento imbuído de moralidade, do que seguir um método bem definido no ensino das várias disciplinas. Em tudo que eu lhes disse hoje, vemos a possibilidade de relegar ao segundo plano, mesmo na educação das moças, o que todos consideram um assunto de interesse capital, ou seja, o erotismo. Se o erotismo assume entre os jovens uma importância desmedida, a culpa é dos professores, que são medíocres e não sabem despertar o interesse. Se as crianças não têm interesse pelo mundo, o que lhes resta para pensar? Quando se fala de maneira enfadonha na aula de matemática ou de história, só lhes resta pensar no que se passa em seu corpo, no coração, no estômago ou nos pulmões. Isso pode ser evitado quando desviamos o interesse dos jovens para o mundo, e isso é sumamente importante. Se o erotismo predomina, se recebeu uma atenção excessiva enquanto as crianças estão na escola, toda a culpa cabe à escola. Na realidade, esse erotismo mórbido, ao qual se dá tanta ênfase, nós o encontramos só nos homens da cidade, principalmente naqueles que passaram a ser pedagogos ou médicos. Foi quando a cidade se tornou vitoriosa em nossa civilização que essas coisas chegaram a tal estado de degeneração. Devemos, naturalmente, ater-nos à realidade, e não às aparências. Não basta dizer que os internatos em ambiente rural não são instituições urbanas, pois sua existência em regiões rurais é apenas uma ilusão. Com isso não quero dizer coisa alguma contra esses internatos, mas se os professores e alunos levam para o campo todos os sentimentos contraditórios que, na realidade, são permeados por ideias da cidade, temos diante de nós um produto da cidade, mesmo quando se denomina internato rural. Devemos sempre atravessar as aparências para chegar ao cerne. Não deixa de ser correto o que afirmou, há 10 anos, o criminalista e psicólogo Moritz Benedict, que, seja dito de passagem, era um excelente médico.
Ele disse, a respeito de todas as conversas sobre perversões dos jovens, inclusive a homossexualidade, e a respeito de tudo que, segundo se diz, deveria ser discutido e observado mais intensamente. Há 30 anos, nós, jovens médicos, sabíamos sobre esse capítulo menos do que as jovens alunas dos pensionatos de hoje. Tudo isso constitui assunto de grande importância na pedagogia, e deveria ser seriamente ponderado ao se observar a idade analisada hoje. A atuação artística no ensino. Hoje faremos algumas observações elaboradas de modo bastante aforístico com relação a diversos assuntos pedagógicos, abordados durante nosso primeiro curso, e que depois foram constantemente acrescidos, como, creio eu, é necessário na atualidade, o curso que ministrei na época do Natal em Dornach, e que em muitos sentidos constitui uma complementação às outras explanações sobre pedagogia. Não me foi possível ainda mandar imprimir de acordo com as anotações feitas então. Esperamos que isso venha a acontecer um dia. Por enquanto tem sido publicado continuamente como matéria sob responsabilidade de Albert Steffen no periódico das Goetheanum. Essa publicação no Das Goetheanum também será editada sob forma de livro, de modo que se venha a contar ao menos com essas explicações de Steffen sobre esse curso de Natal, que considero especialmente importante como estudo para os interessados em pedagogia. Inicialmente mencionarei certas sensibilidades que o professor, o educador deveria sempre possuir de fato, inculcando-as repetidamente, eu diria, de modo meditativo na consciência. A sensibilidade fundamental deve ser efetivamente aquela que já lhes expus das mais diversas maneiras, o respeito pela individualidade infantil. Devemos estar conscientes de que em cada criança está incorporada uma individualidade anímico-espiritual, bem como de que na criança corpórea à nossa frente não temos realmente, à primeira vista, uma verdadeira expressão dessa individualidade. A regulação, a composição do organismo humano é, como aparentemente os senhores terão concluído dos muitos assuntos surgidos diante de nossa alma desde o primeiro curso para professores, algo extraordinariamente complicado. E, pelas mais diversas razões, a verdadeira individualidade de uma criança se encontra, por força de obstáculos no organismo físico e também no etérico, impedida de realizar-se plenamente, de modo que na verdade sempre temos diante de nós, no caso da criança, a autêntica individualidade a princípio mais ou menos desconhecida, estando realmente mascarada pelo elemento corpóreo infantil. A mesma verdade pode ser expressa naquela outra forma que procurei transmitir também nas conferências públicas em Viena. Devemos estar conscientes de que em qualquer individualidade infantil, caracterizando este aspecto radicalmente, poderia estar inserido um gênio, e talvez ocorresse o fato de nós próprios, como mestres e educadores, não sermos gênio algum. Quando ocorre essa circunstância de a criança ser um gênio e o professor não ser gênio algum, essa é uma relação plenamente justificada, pois nem todos os professores podem ser gênios, e a pedagogia tem de lidar com leis genéricas. Mas obviamente seria bastante falso se o professor quisesse instilar sua própria individualidade ou mesmo suas próprias simpatias e antipatias na criança, se quisesse impingir-lhe o que ele próprio considera o certo, o digno de consideração e assim por diante. É claro que então ele iria deter a criança em seu nível, e isto não podemos fazer em circunstância alguma. Eu diria que por outro lado poderemos prestar uma ajuda extraordinária conscientizando-nos profundamente, de forma meditativa, de que toda e qualquer educação nada tem a ver, no fundo, com a verdadeira individualidade do homem, de que efetivamente nós, como educadores e docentes, em suma temos a tarefa de postar-nos respeitosamente diante da individualidade, proporcionando-lhe as possibilidades de seguir suas próprias leis evolutivas e tirando-lhe do caminho os obstáculos ao desenvolvimento situados no físico corpóreo e no corpóreo anímico, ou seja, nos corpos físico e etérico. Nós apenas somos convocados a desviar esses obstáculos nos âmbitos físico-corpóreo e corpóreo-anímico, fazendo com que a individualidade se desenvolva livremente. Deste modo, os conhecimentos que proporcionamos à criança deveriam ser psicocorpóreo amigos. Isto parece abstrato mas conzir apenas, no fundo,
para fazer progredir tanto o quanto o etérico corpóreo, possibilitando ao ser humano seguir uma livre evolução. Meus caros amigos, isto parece abstrato, mas constitui um aspecto mais concreto da educação, apontando ao mesmo tempo para o âmbito onde se comete a maior parte dos erros. Muita gente diz que se deveria desenvolver a individualidade da criança. Isto é tão correto quanto, de outro lado, carece de conteúdo, pois se não houvesse os obstáculos físicos e etéricos, na verdade a individualidade de toda criança se desenvolveria corretamente na vida. No entanto, o que devemos fazer é justamente afastar esses obstáculos físicos e etéricos. Vejam, basta os senhores evocarem à mente o que de terrível nós realmente fazemos quando, sem mais nem menos, ensinamos crianças de 6, 7, 8 anos a escrever e a ler. Em geral não se tem suficientemente em conta, com todo o rigor, este fato. Ora, enquanto cresce até os 6, 7, 8 anos, a criança não traz consigo ponto algum de referência ligado àquelas coisinhas demoníacas que se lhe apresentam no papel ou que ela tem de copiar. Não existem conexões humanas com as formas alfabéticas atuais. E por isto que devemos ter bem claro que entre a escrita desenvolvida no decurso tardio da civilização humana e aquilo que a criança é por volta de seus 7 anos de idade existe um terrível abismo. Devemos, hoje, proporcionar à criança algo pelo qual certamente ela não está ansiando, e com o qual ela possa crescer na atual civilização. E se não quisermos arruiná-la, deveremos proceder de modo a, nesses anos, abordá-la como ela necessita, para que os obstáculos evolutivos se afastem do caminho e, depois disso, ela seja paulatinamente conduzida ao ponto anímico, a condição da alma na qual se encontravam as pessoas adultas nos períodos culturais em que surgiram as atuais formas de escrita. A própria natureza da criança dá, naturalmente, ensejo a isso. Vejam, hoje são efetuadas experiências a respeito do cansaço das crianças. O fato de tais cifras virem à luz, como se nota hoje, não deveria ser o fim das pesquisas, mas o início. Dever-se-ia indagar, de onde vem o fato de as crianças se cansarem tanto? Tem-se em mirra um sistema, o sistema cerebral, às vezes também o sistema metabólico motor, os quais se cansam, enquanto o sistema rítmico, que da troca dos dentes à adolescência está no auge de seu desenvolvimento, não se cansa. Ora, o coração bate mesmo durante o cansaço, o ritmo respiratório e todos os ritmos prosseguem ilesos diante de toda a fadiga, de modo que os atuais números dos psicólogos experimentais rezam coisa diferente do que se admite habitualmente hoje. Eles afirmam que se leva muito pouco em conta o sistema rítmico no ensino infantil. No entanto, esse sistema é estimulado diretamente a partir da alma quando se estrutura todo o ensino de forma artística, seja adotando um critério plástico ou um elemento musical. Então já se notará que a criança não se cansa em alto grau, e isso justamente por causa de tal ensino. E o professor deveria realmente observar com cuidado se suas crianças se cansam em excesso, deveria desenvolver um certo instinto para perceber se o cansaço é muito maior do que deveria ser segundo as condições meramente exteriores, pelo fato de a atmosfera da classe ser um pouco pior do que deveria, pela circunstância de as crianças terem de permanecer sentadas durante horas, ou seja, as coisas puramente físicas que solicitam o organismo metabólico motor. Então, por outro lado, a criança tem de pensar. Se os pensamentos ressoam mais suavemente no ritmo, elas não se cansam demais. Cansam-se um pouco, mas não em excesso. O que, na criança, deve ser especialmente solicitado, como órgão corpóreo da educação, do ensino, é justamente o sistema rítmico. Ora, naquelas matérias não diretamente orientadas para o âmbito artístico devemos esforçar-nos para moldar o ensino tão artisticamente quanto possível. Isto deve ser levado bastante a sério, pois este é o único meio real de que dispõe a educação, o elemento artístico situado entre a troca dos dentes e a puberdade. Ontem eu disse que é de especial importância transformarmos tudo em imagem, seja em imagem musical ou em imagem plástica. Ora, seria natural os senhores acharem extraordinariamente difícil, em muitas matérias do ensino, atuar por meio de imagens.
será relativamente fácil fazê-lo, por exemplo, em se tratando de história, matéria em que se deve ao máximo oferecer sob forma figurativa o que se quer ensinar à criança. Em outras matérias se achará mais difícil fazer isso. Em línguas, por exemplo, não haverá tanta dificuldade em transformar as coisas em imagens se houver algum empenho em considerar o aspecto imaginativo do idioma. Não se deveria, realmente, perder oportunidade alguma de mostrar, já a crianças de 10, 11, 12 anos de idade, como as sentenças se articulam, por exemplo, no período composto de oração principal, oração relativa, oração condicional. Não é verdade que o aspecto gramatical seja aí o mais importante. Ele deve ser tratado somente como um meio de se chegar à imagem, mas não o deveríamos deixar de dar à criança, eu diria, nem mesmo uma ideia espacial visível de uma oração principal e de uma hora C cedilha maiúsculo O subordinada relativa. Naturalmente pode-se conseguir isso das mais diversas maneiras. Faz-se a hora C cedilha maiúsculo O principal ser representada por um grande círculo, a subordinada relativa por um círculo pequeno, talvez situado excentricamente, sem teorizar a respeito enquanto se permanece na imagem, fazendo-se a hora C cedilha maiúsculo O subordinada condicional, a oração do se. Torna-se bem evidente dispondo-se algo, digamos raios, em direção ao círculo como fatores condicionantes. Não é necessário exagerar tais coisas, mas é realmente necessário retornar a elas repetidamente após um bom preparo da matéria a ser ensinada. E já no caso de crianças de 10, 11, 12 anos de idade dever-se-ia incursionar, eu diria, no aspecto caracterológico moral da qualidade imaginativa do estilo. Não se trata de já abordar a estilística. Sobre a localização desta em nosso ensino já tratamos ontem. Trata-se mais de o assunto ser compreendido a partir do elemento intuitivo interior. Pode-se ir bem longe, nesse sentido. Pode-se, por exemplo, tratar o trecho de leitura, a propósito, não os trechos de leitura pedantes que se encontram em nossos livros didáticos, mas aqueles cuidadosamente preparados, de acordo com o temperamento. Pode-se falar não do conteúdo, mas de um estilo melancólico, de um estilo colérico. Portanto, por favor, abstenham-se totalmente do conteúdo, mesmo do conteúdo poético, refiro-me à construção sintântica. Não é necessário esmiuçar as coisas, isto é justamente o que se deveria evitar, mas a transformação em imagem, esta sim deveria ser cultivada, e como digo, em elemento caracterológico moral. Encontramos já a possibilidade de atuar de modo estimulante sobre a criança de 10, 11, 12, 13 anos quando nós próprios nos sujeitamos a fazer os estudos necessários da maneira adequada. Vejam, meus caros amigos, ninguém deve sentir-se atingido, quero apenas caracterizar algo. Por outro lado, tive oportunidade de fazer estudos significativos para mim em nosso recente congresso em Viena, comparando a postura estilística dos que falaram, digamos, procedentes da Alemanha do Norte e a de nossos amigos vienenses que aí comparecerão. Eu sempre ficava imaginando se fulano, cicrano ou qualquer outro vienense iria novamente começar sua palestra com si. É tão característico do austríaco. É infinitamente significativo começar com uma hora C cedilha maiúsculo O condicional, e ao mesmo tempo conduz ao âmbito caracterológico moral. Creio que os senhores próprios mal terão consciência do quanto iniciaram suas palestras com si. Os alemães do norte e os suíços, que não começam assim, arremetem logo uma frase incondicional, afirmativa à frente de tudo. Isto é muito característico, e portanto cada pessoa deveria também aprender por se a tratar as coisas, se é que posso falar assim, primeiramente livrando-se de suas próprias condições e, tendo feito, vindo conseguir uma abordagem artística, não pedante, de cada matéria. Isto é possível de ser alcançado quando se aprende a atentar a tais assuntos. E eu diria que é extraordinariamente importante a própria pessoa sentir-se tão dentro do elemento artístico que esteja atenta a seus pormenores, se é que deseja ser um bom professor para crianças desde a troca dos dentes até a puberdade. Por outro lado, olhem para essas fotografias, vejam como o Dr. K.
como o SRW se postam, e observem-nas não com um sentido interpretativo, crítico, mas com um sentido artístico, e aí verão o quanto isso lhes pode proporcionar. É muito importante não forçar tais coisas. Naturalmente se mostra um contrassenso emitir, com o intelecto, um juízo dizendo que alguém sempre segura uma pasta com certa postura da mão ou coisa semelhante. Mas quando se compreende isso com um sentido artístico, manifesta-se algo que não pode ser totalmente contido em palavras, porém faz verter de modo incrivelmente significativo, para dentro dos membros da pessoa, o elemento artístico que ela justamente necessita como pedagoga. E muito importante que a própria pessoa se coloque em condições de transformar as coisas em imagens, pois a imagem apresenta objetivamente aos adultos as coisas que queremos apresentar às crianças. Quando nos preparamos com o conteúdo de nossa própria formação científica, com o qual sempre nos defrontamos, os livros que utilizamos para isso contêm monstruosidades, incomodamo-nos com algo, a sistemática científica, e se não dispusermos de tempo suficiente para, de outro lado, extrair daí o sentido geral, quando nos preparamos durante algumas urras, podemos tomar um livro em que as coisas estejam ordenadas cientificamente, então ficamos desnorteados. E se transmitimos a matéria assim às crianças, não dá certo. Devemos estar conscientes de que para nós mesmos constitui uma grande dificuldade o fato de, hoje, até mesmo nos livros preparatórios disponíveis haver penetrado furtivamente a sistemática científica, e não a sistemática humana. Disso precisamos ficar absolutamente livres. Temos de libertar de qualquer sistemática científica tudo que introduzimos na escola para essa idade da vida. E então é bom lembrar-nos um pouco dos tempos em que se ensinavam crianças maiores, jovens mais crescidos, de um modo que se considerava óbvio não apelar à cabeça, mas ao ser humano todo. Basta lembrarmos aquele treinamento medieval em gramática, retórica, dialética, no qual não se cuidava de apresentar isso ou aquilo, mas de levar a criança a poder expressar-se em uma sentença gramaticalmente correta. Não se ensinava gramática, e sim oferecia-se à criança cedilha maiúsculo a possibilidade de pensar imaginativamente, de modo que suas sentenças tivessem um caráter metafórico, e nem tampouco retórica. A criança devia habituar-se a perceber a beleza da palavra em sua formação. No caso da dialética, a criança devia acostumar-se a tornar seu pensamento independente, e assim por diante. Assim ela ascendia à condição de ser capaz. E, no fundo, da troca dos dentes à puberdade é preciso alcançar capacidades em assuntos anímicos. Nessa idade, porém, a capacidade só será alcançada se tudo for convertido em imagem. Ora, às vezes as coisas secundárias desempenham um papel extraordinariamente grande. Por exemplo, na realidade é um pouco diferente se, digamos, ao apresentarmos a matemática ordenamos uma linha tipográfica mais longa do livro fazendo-a seguir-se de outra, mais curta, ou se a colocamos no início ou no meio. De uma operação aritmética pode-se fazer, enfim, uma imagem que os alunos tenham à sua frente, e a qual atribuam um tal valor que toda a escrita sobre a lousa se torne uma imagem, e que mesmo nas coisas secundárias esses aspectos sejam levados em consideração. Muitas vezes surgem oportunidades de, eu diria, extrair a imagem de um ângulo bem especial da vida. Fórmulas matemáticas ou sequências de fórmulas fazem-se muitas vezes delimitar por figuras que podem tornar-se diretamente coisas já vividas. Não deveríamos deixar passar tais oportunidades, o que seria um pecado e uma pena no caso de tornarmos evidente algo que talvez seja apenas uma espécie de volteio inútil para somente possibilitar uma maneira lógico-intelectual de pensar. Essa modalidade de pensamento nós devemos, com relação a essa idade permitam-me exprimir-me assim, extirpar de nossa alma. Hoje em dia costuma-se instilá-la cada vez mais em excesso. Deveríamos, porém, extirpá-la, deveríamos trabalhar com toda a energia em direção ao elemento imaginativo ou ao musical, chegando efetivamente ao ritmo como algo adequado a essa faixa etária. Ora, não devemos furtar-nos a reconhecer a existência real de aspectos imponderáveis que desempenham um grande papel na totalidade do ensino.
VDM, em nossos primeiros cursos pedagógicos falamos aqui de um sentido pedagógico dos 4 temperamentos. Estudar efetiva e continuamente esses 4 temperamentos nas crianças é, sob todos os aspectos, a verdadeira tarefa do pedagogo, e estudá-los de modo a levá-los sempre em consideração. Pois eu poderia dizer que na lida correta com os temperamentos das crianças é que se realiza o verdadeiro karma de uma classe. Essa classe está reunida, e são almas que aí se congregam. À medida que trabalham em conjunto com o professor e entre si, desenrola-se uma parcela de seu karma existencial. Aí se entretecem todos os possíveis fios da vida, mas um pedacinho do karma se realiza, e de modo especialmente intenso entre os 7 e os 14 anos. E o modo como cada qual dos temperamentos influencia esse karma é o que devemos levar em consideração. A esse respeito, a classe pode ser-nos, enquanto fazemos com que isso constitua a nota consoante de nossa atuação pedagógica, continuamente objeto da percepção interior. E em especial não se deveria permitir que em qualquer classe houvesse alunos sonolentos, dorminhocos. Estou subentendendo por alunos dorminhocos aqueles que só participam com todo o seu ser durante metade, 3/4 ou 1/4 da aula. Pode ocorrer de sempre os mesmos poucos bem dotados, como são chamados habitualmente, eles nem sempre o são, se manifesta REM, enquanto os outros permanecem sonolentamente sentados. Então a aula se desenrola em efetiva vivacidade com aqueles poucos, sendo os demais sempre uma espécie de figurantes, e isto é o que tem de ser absolutamente evitado. Ora, naturalmente esse tornar-se apático ou tornar-se loquaz, o que não está sendo referido agora como algo tão ruim, depende, naturalmente, também de outros momentos. Mas também depende inteiramente da polaridade dos temperamentos. É claro que entre os alunos há aqueles que possuem, digamos, um temperamento sanguíneo ou mesmo colérico que sempre se sobressairão, e o professor estará sempre ocupado com eles se não estiver atento a tudo de modo especialmente pedagógico, e a outros, os mais melancólicos ou fleumáticos, que então se tornam inertes. Isto deve ser absolutamente evitado, porque fazemos o maior benefício aos que pensam um pouco mais rapidamente e tagarelam com mais facilidade quando levamos os mais vagar o SOS de raciocínio e menos loquazes a sempre fazer tudo junto com os demais, acompanhando-os também ao falar, ao trabalhar e assim por diante. É absolutamente necessário compartilharmos desse desconforto. Teremos então a sensação de que por um curto período progredimos menos rapidamente do que se deixássemos os inertes entregues a si mesmos, mas com o correr do tempo se comprovará o contrário, ficará patente que antes de tudo nós atuamos de modo incrivelmente intenso sobre a memorização das crianças pelo fato de não deixarmos nenhum aluno ficar apático. E assim eu diria que a possibilidade de atuar de modo bem imaginativo depende da efetividade também desses aspectos imponderáveis. Se deixarmos todos os temperamentos, todos os tipos de disposições de uma classe exprimir-se realmente, com a experiência veremos que em relação à idade compreendida entre a troca dos dentes e a puberdade chegaremos muito mais depressa a uma capacidade imaginativa, sediada na alma, do que se não o fizermos. Naturalmente é necessária uma certa, eu diria intensa dedicação ao ensino quando se quer que as coisas a serem oferecidas realmente o sejam sob a premissa de virem a tornar-se algo imaginativo, mas jamais se deveria encerrar uma aula, para essa faixa etária, sem oferecer à criança algo pictórico. Aqueles que desde o início podem praticar um pouco de pintura com as crianças têm, naturalmente, mais facilidade nesse sentido, mas para isso também atuam bastante aqueles que, digamos, em línguas ou em aritmética, por exemplo, oferecem às crianças algum elemento imaginativo juntamente com a matéria em questão. E, no fundo, não há efetivamente outra prepara-se cedilha maiúsculo O para os pedagogos atuarem imaginativamente além daquela que indiquei, aguçar de tal forma nosso sentido de observação da vida que ingressemos com toda a objetividade naquilo que assim a vida manifesta, especialmente também no homem. É justamente entre os pedagogos que deveria renascer uma saudável fisiognomonia artística,
não apenas relativa a seres humanos, mas também, por exemplo, voltada ao reino animal, não uma fisiognomonia sentimental como a de Lavater ou semelhantes, mas uma fisiognomonia saudável, onde se pretenda buscar o imaginativo sem chegar à perfeição do conceito, permanecendo-se na imagem e tendo-se satisfação por haver levado as coisas a esse estágio. Essa fisiognomonia saudável deveria reviver, transmitindo-se então, por si mesma, a todos os tipos de empreendimento e de processos que o professor desenvolve durante as aulas. Em nenhum âmbito se deve observar tanto o como e desprezar tanto o que como justamente no ensino e na educação. Não é, em absoluto, importante o que, mas o fato de este surgir num certo como, ou seja, de um certo modo dentro do ensino. E não há adversário maior para o professor do que um preparo incompleto, pois este o induz sempre a permanecer no que, ao passo que um preparo completo sempre leva a passar do que ao como, e o próprio professor se alegrará ao ver como é capaz de preparar o conteúdo para a criança, de configurá-lo para apresentá-lo a ela, sendo que a configuração em si lhe ocorreu como uma inspiração ou algo semelhante. Não devemos intimidar-nos se, nesse sentido, algumas vezes apresentamos às crianças alguma coisa até mesmo incompreensível ou incompreensível, que por causa de nossa autoridade as crianças aceitam, e para crianças entre a troca dos dentes e a puberdade a autoridade é decisiva e melhor do que o trivial, que elas compreendem a partir de seu próprio intelecto. Eu diria que estas são nuances mais sutis daquilo que o professor, o educador deve iniciar com sua própria vida anímica. Observando uma vez mais o curso de Natal sobre educação, vê nota de rodapé a PAG 8, os senhores notarão que aí realmente se atribui, o tempo todo, grande valor a responder a seguinte pergunta: como moldamos os envoltórios do homem, o corpo físico, o corpo etérico? Não, como é que moldamos a individualidade? Ora, esta se molda por si. Se as pessoas indagam como é que se molda o corpo físico, é porque hoje, numa época materialista, falta-lhes uma noção mínima de que o corpo físico é moldado justamente por meio das ocorrências, dos processos anímico-espirituais desenvolvidos durante o ensino. Suponhamos, por exemplo, que uma criança tropece sobre suas próprias palavras, não encontrando a próxima a ser dita. Vejam, na criança antes de atingida a puberdade, esse tropeço sobre suas próprias palavras é uma característica que ainda se fundamenta na corporalidade física da parte superior do ser humano. Essa parte superior é o homem no sentido físico, que perfaz sua principal evolução no primeiro período da vida, o infantil. Se os senhores tiverem a oportunidade de descobrir o ritmo correto para o que a criança deverá cantar ou narrar, se puderem alcançar o ritmo correto para aquele aluno que nos faz esperar quando busca a passagem de uma palavra a outra, aí estarão em condições de curar essas ocorrências na criança até a puberdade, e exclusivamente a partir do anímico. Afastarão do caminho um obstáculo físico. Se não o tiverem feito até a puberdade, terão elaborado uma contra-imagem no sistema metabólico-motor, a qual se terá tornado uma particularidade das entranhas, e os senhores não o expulsarão mais. Então em nada lhes ajudará o que, no sentido comum, os senhores empregam como exercícios espirituais. Estes têm de ser empregados com vigor suficiente para influenciar o sistema digestivo, e eu diria que nem sempre é possível introduzi-los de modo genérico. Isto conduziria ao emprego errôneo de certos exercícios. Mas no caso da criança, temos de observar cuidadosamente se ela passa de maneira anormalmente lenta de uma palavra a outra ou de um pensamento a outro. Nela ainda podemos tornar o corpo sadio. Tornamos o sistema digestivo doente quando, na idade juvenil antes da puberdade, não corrigimos esse intervalo entre uma palavra e outra. Isto é nossa obrigação, sendo mais importante do que apresentar qualquer conteúdo, do qual precisamos, pois temos de ensinar algo e portanto possuir um conteúdo criança. Para aprender a dominar o organismo da maneira correta, devemos justamente conhecer ciência espiritual, pois no organismo físico é precisamente o espírito que atua. Deste modo somos instruídos para, de certa forma, levar o pensamento médico sadio ao pensamento pedagógico, de maneira que efetivamente saibamos levar a sério algo como, digamos,
O que é relatado no Velho Testamento, quando aí alguém é atormentado por maus sonhos, não é usada a expressão meu cérebro aprontou alguma coisa especial. Deus me atormentou por meio de meu cérebro. Nenhum personagem do Velho Testamento teria dito isto, e sim. Deus me atormentou por meio de meus rins. Por quê? Pela simples razão de que isto é o certo. Os homens de hoje se ufanam de saber que as coisas anímicas partem do cérebro, e com soberba desprezam o que consta no Velho Testamento. Não é verdade, não apenas o cérebro é permeado de espírito, mas o organismo todo. Os sonhos, por exemplo, vêm dos rins. A expressão do Velho Testamento deve ser levada absolutamente a sério. Da mesma forma é sensato dizer, no sentido moderno, que também a compaixão vem do cérebro, mas em sentido mais profundo isto é uma tolice, sendo que a afirmação do Antigo Testamento, segundo a qual a compaixão vem das vísceras, é a correta. E assim devemos saber que abordando a criança com o anímico espiritual estaremos tratando seu corpo todo. Ora, nós somos justamente aqueles que, com inteligência médica, cultivamos o aspecto corpóreo físico da criança ao agir deste ou daquele modo na construção de frases, no tratamento das cores, no tratamento dos sons, no tratamento de qualquer assunto. Exercemos influência sobre todo o âmbito físico, pois no físico está o espírito, sobre o qual atuamos, não somente sobre o espírito imediatamente sediado no cérebro, pois aí dentro, curiosamente, sedia-se seu lado menos ativo. E devemos considerar-nos ou como pedagogos ou como pessoas que incutem continuamente na criança algo estimulante, modelador da vida, ou algo venenoso, que aniquila o corpo. Quando levamos algo até seu extremo formalismo, quando fazemos as crianças pensar até o cansaço, meus caros amigos, então as condenamos, entre os 7 e os 14 anos, a render-se relativamente cedo à esclerose. Basta estarmos conscientes de que influenciamos toda a vida ao desenvolver qualquer coisa em torno da criança na educação e no ensino. E certamente não estaremos tratando com acerto as questões pedagógicas, neste sentido, se não nos conscientizarmos do seguinte: só nos cabe afastar do caminho os obstáculos e impedimentos que surgem da natureza física e etérica do homem. Meus caros amigos, em relação ao restante, o homem de hoje, mais egoísta do que ele mesmo pensa, obviamente dirá: isto me parece correto, aquilo me parece incorreto. E então educará a criança de modo que ela sinta e pense o mais possível como ele próprio. O incorreto, naturalmente, é isto. O correto, em relação cedilha maiúsculo a qualquer conteúdo, é a vida, não a individualidade isolada do professor a qual temos de indagar. E claro que hoje devemos ensinar uma criança a escrever. Devo confessar que não encontro em mim critério algum que me respondesse, diretamente a partir do âmbito humano, se uma criança deve ou não aprender a ler. Isto só se evidencia observando-se o desenvolvimento da civilização. Hoje a humanidade chegou ao ponto de um certo conteúdo da civilização atuar sobre a orientação da escrita e da leitura. Ora, para que a criança não seja educada para um outro mundo e sim para este, temos de ensiná-la a ler e escrever. Isto é algo que devemos admitir como condição da civilização cedilha maiúsculo, e assim precisamos afastar do caminho os impedimentos que, por se viver numa determinada época, apresentam-se de seu lado ao homem. É incrível o quanto teremos de realizar se quisermos responder a seguinte pergunta: como podemos fazer com que os assuntos considerados úteis ao desenvolvimento humano da criança sejam o menos possível danosos? Pois temos sempre de admitir que, pelo fato de apresentarmos certa matéria à criança, estaremos prejudicando-a mais do que beneficiando. Devemos, pois, sempre perguntar, como evitar os danos que, no fundo, sempre serão provocados quando ensinamos algo à criança. Ora, isto vale tanto menos quanto mais o assunto seguir o lado artístico, e tanto mais quanto mais seguir o lado cognitivo. Mas no fundo esse fato sempre deve estar realmente diante de nossa alma.
E devemos ter bem claro que a correta relação baseada na autoridade, necessária entre o educador e a criança na idade entre a troca dos dentes e a puberdade, não será provocada sob circunstância alguma senão quando nos esforçarmos por moldar o ensino de maneira plástica e imaginativa. Se formos capazes disso, certamente essa relação nascerá. Vejam, o que soterra a relação fundada na autoridade é a intelectualidade unilateral. Cultivar a intelectualidade unilateral é, naturalmente, o mais fácil na aritmética, nas ciências naturais e assim por diante. No entanto, é justamente aí que devemos introduzir um trabalho imaginativo. Frequentemente também estruturamos o ensino de línguas de modo pouco pictórico. Ora, precisamos estar conscientes de que, ao empregarmos imagens, certa capacidade de compreender, digamos, as representações mentais que uma pessoa artística desenvolve ao descrever uma flor. Quando se visam as folhas, então é absolutamente possível empregar um tom de voz que provoque mais o interesse dos melancólicos. Agora o diálogo com a classe dirige-se mais às crianças melancólicas. Descrevendo-se as raízes, cuja visão não é habitual, mas que podem ser descritas de forma a se perceber sua força nas flores, descrevendo-se o que efetivamente costuma ser invisível. É preciso fazer uma descrição não mais estântica, mas dinâmica, ajudando-se então as crianças coléricas para um diálogo ordenado. Assim se pode utilizar toda a classe para uma unilateralidade de motivação, bastando desenvolver o sentido para aquilo que pode tornar-se instintivo. Basta atentar para tais coisas. Ora, meus caros amigos, na verdade se imagina a coisa como sendo muito mais difícil do que realmente é. Pois uma vez adotada essa direção durante um quarto de ano, a própria pessoa sentirá a necessidade de mantê-la assim. Só que esta história tem uma dificuldade. Alguém começa algo deste tipo com grande entusiasmo, dizendo a si mesmo: quero fazê-lo agora, quero realmente estruturar um ensino plástico, imaginativo, começarei amanhã. Passam-se 8 dias, após os quais essa pessoa se torna negligente, e esta é a dificuldade que mencionei. É necessário manter o propósito durante um quarto de ano, e então ele será mantido por mais tempo. 8 dias nada dizem, mas um quarto de ano significa algo quando, durante esse período, alguém persiste exercitando-se seriamente. Espero, queridos amigos, não haver dado hoje apenas uma ou outra regra para veleidades no ensino. Talvez em encontros futuros venhamos a organizar sempre palestras pedagógicas a fim de progredirmos cada vez mais. Hoje, porém, espero haver-lhes proporcionado algo que os conduza a ingressar meditativamente numa disposição interior pedagógica e pedagogizante. Eu gostaria que alguma vez, aqui ou acolá, um braço se movesse de modo diverso, numa classe, a fim de desenvolver uma imagem diferente diante dos alunos. Gostaria que alguma vez o impacto direto, por exemplo, que é sempre destituído de imagem, deixasse de pertencer às práticas adotadas numa sala de aula. Gostaria que alguma vez este ou aquele apagar de lousa não tão gracioso fosse substituído por um outro, executado com mais charme. Tudo isto se evidencia por si. A partir do não artístico se trabalhará em direção ao artístico se houver o sentido geral para isso, e o sentido geral é efetivamente muito mais importante para os pedagogos do que cada regra dogmática. Espero que hoje os senhores tenham assimilado algo que venha a torná-los atentos à importância da pulsação com a qual se convive na pedagogia, atentos a essa importância da pulsação. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e a reprodução
D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Rudolf Steiner. Educação na puberdade. O ensino criativo. 2 conferências pedagógicas, proferidas aos professores da Escola Waldorf Livre de Stuttgart, em 21 e 22 de junho de 1922. Tradução: Rudolf Lass. Primeira conferência, Jacira Cardoso. Segunda conferência. Sumário. Educação na puberdade, conferência de 21 de junho de 1922. 3. A atuação artística no ensino, conferência de 22 de junho de 1922. 8. Educação na puberdade. No ano passado, ao se iniciarem as aulas, falei-lhes sobre aquela importante transição que se efetua no adolescente entre as épocas anterior e posterior à puberdade. Houve então necessidade de tais explicações porque, com a formação da 10ª série, havíamos chegado à situação de, pela primeira vez, termos de ensinar alunos e alunas que alcançaram essa fase importante da vida humana. Talvez este ano seja necessário completar algo do que foi dito, em particular devido à menção feita na reunião de ontem, e para esse fim eu gostaria de aproveitar a presente aula de introdução, deixando para amanhã algumas considerações complementares de ordem geral relativas à pedagogia. Com respeito a essa transição, nós a examinaremos hoje mais a fundo do que no ano passado. É preciso levar muito a sério a necessidade de se encontrar uma passagem de determinada configuração da alma humana a outra. Com efeito, antes de se chegar à puberdade, a configuração da alma é tal que o homem recebe o maior benefício quando, no ensino e na educação, recorre-se o mais possível a imagens, quando tudo que é apresentado aos jovens o é sob forma pictórica. Isso se aplica a todas as matérias do ensino. Por exemplo, tudo que se refere à história pode ser transformado em imagens, desde que na escola esta matéria seja tratada com o intuito de provocar, nas crianças, representações claras do que se passou, do que determinados indivíduos fizeram e da maneira como certas descobertas ou invenções se integram na evolução geral da humanidade. Quanto melhor conseguirmos elaborar uma imagem figurativa ou musical, melhor corresponderemos ao que a alma infantil necessita nessa fase de sua vida. Não existe disciplina que não se possa orientar por esse princípio, o que importa é a maneira como, na prática, isso se realiza. O que se deve levar em conta é o fato de essa transição cedilha maiúsculo. Eu gostaria de caracterizá-la como a transição do simples conhecimento para a razão, ter a característica de se efetuar abruptamente. É justamente ao passarmos do nível de ensino que, em nossa escola, situa-se na 9ª série para o correspondente à 10ª série que se deve levar em conta o fato de a maioria das crianças efetuar essa transição do conhecimento para o juízo, embora de maneira inconsciente. Nessa época nasce na alma o impulso de transformar tudo que a ela chega em julgamento. Para visualizarmos melhor esse fenômeno, suponhamos termos de falar às crianças sobre Júlio César. Antes do aludido momento, procuraremos compor uma imagem de Júlio César, esforçando-nos para descrever suas ações, os povos que encontrou, sua maneira de escrever, inclusive a vivacidade e outras características de seu estilo, etc. Se tivermos de abordar Júlio César depois da instalação do ano escolar, falaremos de suas intenções ligadas a vários atos. Diremos que muitos dos feitos de Júlio César poderiam ter se realizado de outra maneira, dando aos alunos a explicação sobre o que aconteceu, porque e como tudo se passou. Se tivermos de dizer mais alguma coisa, descreveremos certas circunstâncias favoráveis ou adversas. Ao falar sobre Goethe, procuraremos apresentar aos alunos, antes da referida época, principalmente imagens de sua vida e de sua atividade criativa. Depois dela, trataremos de Goethe focalizando, por exemplo, o caráter diferente que sua obra assumiu após 1790. Procuraremos fazer sentir aos jovens as características de sua ânsia em conhecer a Itália, enquanto que a matéria dada antes era uma simples descrição vívida de sua vida antes e depois desse ponto.
Resumindo, procuraremos chegar, em escala sempre maior, a relações de causalidade e outras semelhantes. Como já dissemos em cursos pedagógicos anteriores, já se pode aludir sutilmente à existência de tais nichos causais a partir do 12º ano de idade, mas é a partir da puberdade que devemos ter em mente a necessidade de satisfazer o próprio desejo de explicação causal que os jovens apresentam. Se não dermos a necessária atenção a essa circunstância, abriremos caminho a várias consequências inoportunas. Devemos sempre ter bem consciente que a alma requer, em cada idade, algo bem definido. Se lhe dermos outra coisa, ela reagirá de maneira desfavorável a seu próprio desenvolvimento. Isso ocorrerá, em particular, se não soubermos distinguir entre o antes e o depois. Tal reação desfavorável verificar-se a seu caráter do ensino da 9ª série for mantido na 10ª, sem que haja a menor diferença. No caso de alterações do plano de ensino provocadas por exigências de horário, quanto ao aspecto acima deve-se dedicar atenção especial às matérias onde o plano original for mantido. Como os senhores veem, há uma necessidade absoluta de que conceitos pedagógicos claros e precisos voltem a reinar em matéria de ensino. Atualmente, já não são conceitos o que predomina. Hoje em dia se fala, na realidade, de coisas secundárias, mormente quando se trata da idade em questão. Chegamos ao ponto de ver certos impulsos instintivos da alma, os quais aparecem com a puberdade, sendo colocados no centro da atenção, inclusive na pedagogia, em consequência de uma análise completamente errada da psique. De um modo geral, a verdade é esta: quando criança entra na idade da puberdade, é preciso despertar nela um interesse, até certo ponto extraordinário, pelo mundo exterior. Como consequência do método do ensino e da educação, a criança deve ter uma visão do mundo exterior com todas as suas regras, processos, causas e efeitos, intenções e finalidades. Isso não é válido apenas para seres humanos, mas, de um modo geral, até para peças musicais, etc. Tudo deve ser levado à juventude de tal maneira que continue vibrando em sua alma, e de modo que nela surjam enigmas relativos à natureza, ao universo, à natureza humana, a problemas de história, etc. São enigmas que devem nascer na alma dos jovens, perguntas sobre o mundo e seus fenômenos. Pois se tais fenômenos dos problemas do mundo não se evidenciam, as forças que estão disponíveis para lidar com eles vêm a se transformar. Com efeito, a libertação do corpo astral liberta também essas forças destinadas aos referidos enigmas. Se elas forem liberadas sem que se consiga despertar nas crianças o mais vivo interesse pelos problemas do universo, então se transformarão naquilo que se verifica na maioria dos casos, na juventude de hoje, algo ligado aos instintos, primeiro em ânsia de poder e, depois, em erotismo. Infelizmente, na pedagogia essa busca de poder e esse erotismo não são considerados como resultados secundários da transformação anormal de uma situação que deveria evoluir de maneira bem diferente até os 20 ou 21 anos de idade, mas sim como algo natural, inerente a todo o organismo humano a partir da puberdade. Na realidade, se a educação cedilha maiúsculo O fosse correta, nem haveria necessidade de discutir com os jovens de 14, 15 ou até 20 anos sobre problemas de poder ou de erotismo, pois tudo isso ocorre em âmbitos que, na realidade, estão em menor evidência. Se há necessidade de falar, nessa idade, sobre tais assuntos, isso já revela a existência de algo doentio. Toda a nossa ciência e arte pedagógica sofrem do fato de se atribuir tanta importância a tais problemas. E isso ocorre devido à incapacidade de se suscitar, em nosso século de cosmovisões materialistas, um autêntico interesse pelo mundo, sendo o termo empregado aqui em sua acepção mais ampla. No fundo, nossas ciências, que naturalmente plasmam também os professores de hoje, nada contêm sobre o mundo. E verdade que contém leis físicas, relações matemáticas, descrições do que se passa na célula e muitas discussões sobre o sentido da história, mas nada disso é moldado a interessar os jovens nessa idade de 15 a 20 anos.
Quem souber fazer observações corretas nesse campo terá de admitir que simplesmente nada disso pode satisfazer os interesses mais profundos que se manifestam nessa idade. Mas se o homem não tiver bastante interesse pelo mundo lá fora, concentrar-se-á em si mesmo e passará a elucubrar mil e uma coisas. Daí a afirmação que se pôde fazer com muita justeza: os principais danos de nossa civilização atual decorrem do fato de os homens se ocuparem demais consigo mesmos, passando a maior parte de seu tempo livre não dedicando-se ao universo, mas refletindo sobre seu próprio bem-estar e seus pequenos achaques. Se necessário, podemos naturalmente preocupar-nos com isso, devendo até fazê-lo, em caso de doença. Mas as pessoas vivem preocupando-se consigo mesmas, não só em caso de doença, mas até quando passam bastante bem. Ora, a época menos apropriada para essa preocupação consigo mesmo é a idade entre 14 ou 15 e 21 anos. Nessa idade, a capacidade pensante deve ser dirigida aos múltiplos aspectos e relações do universo inteiro. O mundo deve tornar-se, para o jovem, tão interessante que nem lhe venha à cabeça tirar sua atenção dele para preocupar-se constantemente consigo mesmo. Como todo mundo sabe, para a sensibilidade subjetiva uma dor se torna mais forte quando o indivíduo não cessa de pensar nela. Bem entendido, não se trata do mal em si, mas é a sensação de dor que aumenta quando não paramos de pensar a respeito. De certa forma, o melhor remédio para superar a dor é não mentalizá-la. Ora, o que se passa no adolescente entre os 15, 16, 20, 21 anos de idade tem certa analogia com a dor. O jovem que assimila a atuação, sobre seu corpo físico, do corpo astral que se liberta está como que sofrendo leves dores. O que ele sente aí tende a provocar a preocupação consigo mesmo, a não ser que sua atenção seja desviada para o mundo exterior. Se o educador prestasse a devida atenção, não lhe deveria ser muito difícil dar a seus princípios pedagógicos um novo rumo no início da idade em questão. Ele deve ter em mente o seguinte: e agora que as meninas e os rapazes começam a compreender o porquê das coisas. Antes disso, deviam admirar ou até compreender as imagens, ou ainda viver no estado intermediário entre a admiração e a compreensão, nesta nova fase. Porém, devemos dar ênfase aos porquês. Constataremos então a alegria das crianças ao lhes mostrarmos as causas, principalmente ao ampliarmos seu horizonte de um lado ou de outro, partindo, por exemplo, do ínfimo para tentar alcançar o maior, ou procurando partir do maior para chegar ao mais ínfimo. O professor pedante achará natural expor aos alunos a teoria das células, usando o microscópio. E assim que se faz nas universidades, portanto, faça o mesmo nas escolas. Agindo assim, o professor faz algo terrivelmente errado. Com efeito, nunca se deve reexpor a citologia a alunos dessa idade sem, ao mesmo tempo, relacioná-la com a cosmologia, considerando o que se passa na célula como uma espécie de pequeno cosmo. O professor não deve, evidentemente, ensinar nada senão ideias que adquiriu a respeito do núcleo e das várias partículas